Olá pessoas! Então, eu tô participando da Maratona Press to Play, que é um desafio pra assistir 10 filmes em 20 dias. A maratona começou no dia 15 de janeiro e vai até o dia 5 de fevereiro, então quem quiser participar, corre que ainda dá tempo. Na real, hoje eu tô gravando no dia 19 de janeiro e eu já terminei a maratona, mas eu não vou falar sobre todos os filmes no mesmo vídeo porque ficaria um vídeo muito grande, então eu resolvi dividir em 4 vídeos diferentes. Um deles falando só sobre Moana, que foi a animação que eu assisti. Outro, e esse vai ser complicado, mas falando sobre adaptações cinematográficas de histórias de Edgar Allan Poe que tenham sido feitas na década de 30. Eu sei que isso parece muito específico, mas tem 2 filmes da minha maratona que seguem esse quesito e tem um outro ainda que eu quero falar também, então eu vou colocar tudo no mesmo vídeo. O terceiro vídeo vai ser esse, falando sobre alguns dos filmes que eu já vi, e o quarto e último vídeo sobre a maratona vai ser o último, que eu vou postar junto com os outros 14 youtubers que também estão participando do desafio, falando sobre como foi a experiência de um modo geral e sobre os filmes que ficaram faltando. Vamos aos primeiros 4! Eu assisti o Medianeiras na categoria filme latino-americano, foi uma indicação do Marcos, do canal Sessão de Aluguel, e o filme me conquistou pela delicadeza. Assim, normalmente filmes de drama ou romance, eles são histórias que são focadas ou no final ou na jornada. Então assim, o objetivo do filme é mostrar o final, seja ele feliz ou triste, ou mostrar a jornada pra chegar nesse final. E o que eu achei interessante de Medianeiras é exatamente que ele é um filme sobre começos e não sobre fim ou durante. Eu achei isso tão diferente e ao mesmo tempo bem delicado mesmo o modo como a história se constrói. Na categoria filme dirigido por uma mulher, eu assisti o Antarctic Edge, que é um documentário sobre uma equipe de pesquisa no Polo Sul tentando investigar as alterações climáticas do planeta. Me dói ter que falar mal do filme justo dessa categoria, mas assim, o documentário é muito ruim. E pro documentário feito em 2015, ele é muito cheio de lugar comum, sabe? Ele faz exatamente as mesmas abordagens sobre exatamente as mesmas coisas. Ficou muito repetitivo. Tem todo um trecho também fazendo piadas sobre sacrificar uma virgem, que eu não entendi exatamente qual a necessidade daquilo. Mostra o ponto de vista de uma mulher no navio também, mas é super rápido. E aí o documentário ele tenta empolgar um pouco pelo drama, né? Tem uma hora que ele diz, ah não, deu um problema no navio, ou deu um problema na pesquisa. Só que assim, a história toda é tão superficial, o modo como ele é mostrado é tão superficial, que ele faz empolgar, porque tipo, você como espectador não se empolga com a resolução, porque você nem entendeu qual foi o problema. Tipo, ok, a peça quebrou, mas por que essa peça é importante? O que é que essa peça faz? Ela é tão pequenininha, não dá pra trocar? Infelizmente não recomendo. Na categoria documentário, eu assisti The Hunting Ground, e esse sim fala sobre essa epidemia de casos de estupro nas universidades nos Estados Unidos e como as vítimas são tratadas depois da agressão. O documentário é belíssimo, assim, ele traz informações muito relevantes e muito bem apresentadas, mas eu aviso que ele é muito incômodo, assim, eu já tinha tentado assistir 2 vezes antes e não tinha conseguido. Quando tem a introdução, quando aparecia o título eu já tava chorando. Dessa vez eu só consegui porque eu dividi ele em blocos de 20 minutos, então eu assistia 20 minutos e parava, e assim eu consegui terminar. Apesar dele se passar realmente só nos Estados Unidos, a situação que ele demonstra, ela serve de conscientização, porque é a realidade de muitos outros países no mundo, o Brasil inclusive, talvez não na mesma escala, mas serve como conscientização sim. Porque ele mostra que a violência nesse tipo de agressão, ela não acaba no estupro, que já é horrível por si só, mas ela continua com a mulher sendo responsabilizada e silenciada por uma estrutura e uma sociedade que lucra muito mais ignorando essas mulheres do que tentando ajudar. Aí é um verdadeiro tratado de conscientização, vale muito a pena. O último filme que eu vou falar hoje foi um dos meus favoritos da maratona, que foi na categoria clássico, que é A Casa Sinistra. Conta a história de um casal e um amigo deles que se perdem durante uma tempestade e vão pedir ajuda numa casa sinistra. E aí quando eles chegam lá, eles são recebidos pelo anfitrião da casa, que é o Horace Femme, a irmã dele, que é a verdadeira dona da casa, e o mordomo Morgan, que é interpretado pelo Boris Karloff. Boris Karloff é um dos maiores nomes do cinema de horror. Todo mundo conhece ele, mesmo quem acha que não conhece. Você quer ver? Sabe aquela imagem clássica que todo mundo tem do Frankenstein? Aquilo é a interpretação de Boris Karloff. Mas voltando ao filme, todo mundo na casa é muito estranho, os protagonistas começam a perceber que tem algo errado, tem outro casal que chega depois, que também se perdeu na tempestade, e aí a história se desenrola a partir daí. O que eu achei mais legal desse filme é a subversão de alguns paradigmas de horror, sabe? Se bem que eu não sei se dá pra chamar de subversão, porque os paradigmas ainda não tinham sido criados, mas enfim. Normalmente em filmes do gênero, os vilões eles são retratados através de um padrão. Então filmes na pegada de Casa Sinistra, que é o vilão é um grupo de pessoas suspeitas, com um segredo obscuro que os protagonistas não sabem qual é. Normalmente os vilões são aquelas pessoas que sabem o que tá acontecendo e querem que aquilo aconteça. Elas querem o assassinato, querem a tortura, querem o mal. Excepcionalmente no grupo de vilões tem aquele vilão que sabe o que tá acontecendo, mas tem medo do que tá acontecendo. Esse tipo de vilão medroso, ele normalmente é o louco, o insano, ele não consegue se comunicar muito bem, então
os protagonistas não entendem o que ele tá dizendo. Uma criança, e aí os protagonistas não acreditam no que a criança tá dizendo, não levam a sério. Ou acaba sendo o personagem que ajuda a salvar os protagonistas no final, porque ele sabia, tava com medo, tava assustado, via que era errado e aí acaba ajudando a galera no fim do filme. Ou do seriado, história, o que quer que seja. E o que eu achei maravilhoso no personagem do Horace Fame desse filme é que ele não segue esse padrão. Ele sabe o que tá acontecendo, ele tá com medo do que tá acontecendo, mas ele é um adulto, ele tem algum nível de insanidade, mas ele é de longe a pessoa mais sã da casa. Aí o Horace acaba sendo a melhor opção pra ajudar os protagonistas. Mas ele não ajuda, ele tipo liga um foda-se mesmo, e tem hora que ele efetivamente coloca os protagonistas em perigo porque ele quer se livrar. Ele é realmente um vilão medroso e eu achei isso muito maravilhoso. Eu adoro vilões não convencionais, né? Por isso que eu morro defendendo Kylo Ren do Despertar da Força. A galera fica dizendo que ele é um vilão mimado e bobão, mas por que não um vilão mimado e bobão? Por que não um vilão confuso? Por que os vilões precisam ser sempre aquele padrãozinho de vilão miojo que fica pronto em 3 minutos e tudo sempre igualzinho? Vilões diferentes, pessoas. Vilões medrosos sim, vilões confusos, vilões mimados. Por que não? Acabou que de todas as pessoas da casa, o Horace foi o que mais me incomodou, exatamente porque essa ausência de um estereótipo fazia dele o mais imprevisível. De todos os outros eu meio que já sabia o que esperar. Recomendo bastante esse filme, mas claro, né, pra quem gosta do gênero, pra quem gosta de filmes clássicos de horror, ou pra quem tá afim de ver alguma coisa diferente. E é isso aí, pessoas, não se comportem, a gente se vê na próxima.